Pessoal, pessoal, boa noite, bem-vindos para mais uma aulinha de Direito do Trabalho. Na aula passada nós falamos sobre empregador. Deixa eu arrumar aqui a câmera para vocês. Nós falamos sobre empregador, sobre as empresas, e hoje a gente vai abordar o que é empregado, gente. Vamos lá. Lá, espero que vocês já estejam aí com a CLT na mão. No artigo 3º da CLT, vocês vão separar do conceito de empregado, tá? Então, tá lá, que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sobre a dependência deste mediante salário. O que quer dizer isso, gente? Não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física para ver esse vínculo, tá? E para ser empregado, também tem que ter alguns requisitos, tá? Vou começar a falar aí dos requisitos para ser configurado como empregado. Bom, primeiro, pessoa física. Tem que ser pessoa física ou natural. Não é possível, gente, não esqueça disso, ser empregado, pessoa jurídica, tá? Temos que ter também uma não eventualidade da prestação de serviço. O que isso quer dizer, gente? O empregado, ele tem que exercer uma atividade permanente, ou seja, ele tem que estar exercendo essa atividade praticamente todos os dias, com exceção de alguns contratos de trabalho que nós vamos estudar nas próximas aulas, daquela escala de 12/36, tá? Ou quando diminui aí a jornada de trabalho, mas tem que ter essa não eventualidade, ou seja, esse empregado ele tem que prestar serviços continuamente para o empregador. Pessoalidade, o que isso quer dizer, gente? O empregado ele tem que prestar esse serviço pessoalmente, ele não pode colocar outra pessoa para prestar o serviço dele, então tem que ter essa pessoalidade. Eu não posso, por exemplo, colocar a minha filha para trabalhar na SMG como professora. Eu, Muriel, que tenho que trabalhar como professora, eu tenho que dar aula para vocês e receber um salário por isso, tá? Bom, subordinação, gente. O que o empregado tem que ser? Ele tem que ser subordinado, ou seja, ele tem que obedecer ordem. Alguém tem que delegar tarefas para esse empregado, senão também não é configurado como vínculo, tá? Ele não pode ser autossuficiente, como nós vamos ver daqui a pouquinho, de alguns empregados que a gente chama de autossuficiente. Bom, onerosidade, gente. Quando a gente fala em onerosidade, quer dizer o quê? Que esse empregado ele tem que receber por esse trabalho que ele vai fazer, tá? Ele não pode, por exemplo, trabalhar sem uma contraprestação, né? Ele vai dispor, né, dos seus serviços e, como contraprestação, ele vai receber o que a gente chama de salário, tá? Ou remuneração. Bom, então, esses são os requisitos, tá? Do empregado. Tem que ser pessoa física, tem que ter personalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Isso é muito importante, cai bastante em prova da ordem, tá? Bom, gente, na Justiça do Trabalho, como que a gente faz para identificar numa ação se tem vínculo empregatício ou não? Coloquei ali no material de vocês, e tem algumas observações que a gente tem que fazer. Quando um empregado, por exemplo, ele quer ver reconhecido o seu vínculo empregatício. Ou seja, ele acha que ele é empregado, que ele não é, por exemplo, um autônomo, tá? Então, como que vai ser comprovado isso? Bom, primeiro, a gente tem que analisar toda a documentação e a gente vai ter que ver, gente, se esse profissional, ele, como eu falei ali para vocês os requisitos, ele não trabalha eventualmente para esse empregador, para esse, entre aspas, empregador, tá? Isso aí é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa é se, por exemplo, ele obedece às ordens de alguém, se tem alguém superior a ele. Também é uma outra característica, tá? Ou quando também, gente, essa empresa, ela tem algo interligado com a função que ele exerce, tá? Por exemplo, aqui no escritório, eu vou contratar alguém, não vou contratar alguém de uma outra área aqui. Então, isso também é uma característica, tá, para a configuração do vínculo. Eu vou trabalhar alguém que atue na área do direito. Se eu tiver alguma outra coisa aqui que mexa com computação, eu vou contratar alguém de fora, eu vou terceirizar esses serviços, tá? Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção também. Bom,
Quando a gente fala de empregado, a gente pensa, nossa, mas eu ouço tanto falar que empregado é assim, empregado avulso, é trabalhador autônomo, é o trabalhador intermitente, aí tem os diretores, também não entendo muito bem como é que é essa questão desse cargo de diretor, tem a função que é aquela de confiança, a gente vai falar um pouco disso agora, tá? Então, nós temos vários tipos de empregado, gente, mas nós não podemos confundir aqueles empregados que possuem vínculo, tá? Empregatício, pode ser comprovado o vínculo, daqueles que não, tá? Tem empregado que é regido pela CLT e tem empregado que é regido por lei própria, tá? Vamos falar um pouquinho do estagiário, gente. O estagiário, ele não é empregado, tá? Se alguém perguntar para você, nossa, eu tenho fulano de tal lá no meu escritório, ele é empregado? Não, gente, estagiário não é empregado porque ele tem uma lei própria, tá? A Lei 11.788 de 2008, ela versa sobre todos os direitos e deveres do estagiário. Tem bastante diferença do estagiário para o empregado comum. Vamos ver ali alguns direitos do estagiário. Gente, vocês, eu sei que tem alguns de vocês aí que já estagiam e vocês sabem como que se dá aí essa função, né? Em um escritório, numa empresa que seja. Então, vamos lá. Gente, o estagiário, por exemplo, o intervalo de descanso dele, ele não é computado, tá? Na totalização das horas do estágio. Isso é uma característica do estagiário. É vedada também a cobrança de qualquer valor, né, desse estudante, de taxa ou de remuneração, tá? De alguma coisa que a empresa for fazer. Ela não pode cobrar nada do estagiário. Seguro-desemprego, o estagiário tem direito? Não tem direito a seguro-desemprego. Tá? A não ser que ele receba menos de um salário mínimo. Gente, o estágio, ele tem uma jornada de trabalho bem inferior à jornada que a gente chama de 8 horas diárias, né? Geralmente são 6 horas que o estagiário fica exercendo a sua função. Em período de prova, essas horas elas caem pela metade, né? Vocês já devem saber bem disso. Então, assim, tem algumas características próprias do estagiário, está lá na lei do estagiário. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida, tá, nessa lei, para vocês aí entenderem as funções do estagiário, como que é feita essa contratação. Não é muito extensa, dá para vocês lerem tranquilamente, tá? E aí, para vocês também entenderem as diferenças aí de jornada, né, de que o estagiário, dos direitos que o estagiário tem, enfim. É bacana vocês darem uma lida nessa lei, tá? Bom, eu estava comentando até com o nosso aluno ali, com o Valdevino, que agora a gente tem um projeto, lei, de que eles estão propondo aumentar em 3 horas, em 3 anos, o estágio. Vocês sabem que o estágio ele tem que durar no máximo 2 anos, né? E pode ser rescindido por qualquer das partes, sem prejuízo, né, de ambas as partes aí. O estagiário, gente, agora, os deputados entraram com um projeto aí para que se estenda mais 1 ano de estágio por conta da pandemia. Veja só. Então, eles acham assim que foi prejudicado, né, esse estágio, isso pode prejudicar, inclusive, aí o ensino, né, a esse estagiário aí, aprender aí a técnica, né, com relação à profissão que ele quer exercer. Então, eles estão propondo isso aí, tá? Tá para votação, vamos aguardar e quando vier a resposta aí a essa votação, eu já atualizo vocês. Bom, falamos do estagiário que não é empregado, vamos falar um pouquinho do trabalhador autônomo? Gente, então, trabalhador autônomo, você já sempre ouve falar, o que você faz? Eu sou autônomo. Geralmente é aquele representante, né? Ou então aquela pessoa que trabalha por conta própria, tá? Ele é considerado, então, gente, um profissional? Não tem vínculo empregatício, tá? Então, qual que é a diferença do empregado para esse trabalhador autônomo, gente? Então, o principal elemento é a subordinação, ou seja, o trabalhador autônomo, ele não se subordina, tá, a ninguém. Ele trabalha por conta própria. Ele é dono de si. Por isso que não configura, então, esse vínculo, tá? Depois da reforma trabalhista,
a gente falou um pouquinho sobre esse trabalhador autônomo, gente, por quê? Mesmo sendo aquele que exerce a sua atividade profissional, né, ele exerce essa atividade profissional por conta própria, ele mesmo que assume todos os seus riscos, ele vai definir quando, onde, ele vai desenvolver toda a sua atividade, tá? Essa relação, a gente vai falar um pouquinho da terceirização, tá? Então, temos lá, terceirização, o tomador de serviços, tá? Que ele tem uma natureza civil que não é trabalhista, e aí ele vai contratar alguém. Então, ele pode contratar uma empresa, tá? Um trabalhador autônomo, um vendedor, por exemplo, que tenha uma empresa, que seja jurídica. Ele vai contratar isso como um terceirizado, tá? Apesar de esse tomador contratar essa pessoa, ele também tem algumas funções que ele vai ter que exercer com relação a essa pessoa contratada, que a gente vai ver lá em terceirização, em contratos de trabalho, tá? Ele não está totalmente livre, liberto, de ter que responder numa demanda trabalhista subsidiariamente, como eu já conversei com vocês na aula passada. Então, terceirização, eu vou aprofundar melhor esse assunto para vocês entenderem como que se faz esse triângulo aí. Tomador de serviços, né, a empresa e o empregado. No caso, existem empresas próprias, por exemplo, uma agência de diaristas, por exemplo, de empregadas domésticas. Elas vão agenciar essas empregadas para contratante, né? Então, também, a gente vai falar sobre isso e sobre as responsabilidades dessa contratante com a contratada e com esse terceirizado, tá? A gente fala um pouquinho do autônomo, vamos falar um pouco do doméstico. Agora, o doméstico é muito importante também, gente, porque teve uma lei do doméstico, que ela é recente, uma lei de 2015, tá? Que ali normatizou todas as atividades do doméstico, tá? Então, o que a gente entende por empregado doméstico? É aquele, gente, que ele vai exercer, ele vai prestar serviço, tá? De uma forma contínua também, subordinada, onerosa, pessoal, vai ter todos aqueles requisitos, né, de empregado, só que ele vai prestar para uma família, tá? Para uma família que não tem características de lucrar. Essa família não quer lucrar com isso. Ela quer simplesmente uma pessoa ali para trabalhar, né, para ela, mas ela não visa lucro, tá? Com esse contrato de trabalho. Não é como uma empresa, por exemplo, que contrata um empregado e essa empresa ela visa um lucro. Não, ali vai ser uma família que vai contratar. Por isso que a gente fala de empregado doméstico, tá? Então, a lei, gente, ela é a número 150 de 2015, e ela vai dispor aí acerca desse contrato de trabalho do doméstico, tá? Bom, nesse contrato de trabalho, gente, nós temos essas características, então, essa prestação de serviço é de natureza não lucrativa, né, no caso para a família, tá? Ele vai prestar esse serviço à pessoa física ou à família e vai ser ali no âmbito residencial. Vai ter também uma continuidade desses serviços. Aqui a gente pode entrar empregada doméstica, uma babá, uma cuidadora de idosos, um motorista, tá? Tendo essa característica familiar, já se inclui, então, no rol de empregado doméstico, tá bom? Gente, o doméstico, ele também faz jus, ele também tem direitos, tá? Como um empregado aí regido pela CLT. Então, ele vai ter que ter registro na carteira. Vocês lembram que antigamente os domésticos não tinham registro na carteira, é um absurdo isso, tá? Ele vai ter direito ao salário mínimo, ao piso salarial aí das domésticas, que tem que ser fixado em lei. Jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e nem 44 horas semanais, com exceção daquela escala 12 por 36, que pode sim ser inserido, tá? No contrato do doméstico, porque vai ter gente que vai falar assim, olha, eu não preciso de uma empregada doméstica todos os dias, eu me contento com ela 3 vezes por semana, tá? Também vai caracterizar o vínculo aí. Lembrem da questão da diarista que eu falei para vocês? Gente, para vocês não se arriscarem, nunca contrate de diarista mais de 2 vezes por semana, porque se contratada mais de 2 vezes por semana, já pode configurar o vínculo, tá? Para não arriscar, porque os tribunais, eles mudam, né, o tempo todo, 1 vez por semana, acho que está de bom tamanho, tá? Bom, aí o doméstico, ele tem um seguro contra acidente de trabalho,
tá? Porque ele, né, como ele está ali no âmbito doméstico, e os acidentes acontecem, né, corriqueiramente, ele tem esse seguro, tá? Ele não pode ter irredutibilidade de salário, ou seja, o salário dele não pode ser diminuído. Horas extras, gente, também no mínimo de 50%, acrescido do valor da hora normal de trabalho dele, também tem direito a horas extras, direito a adicional noturno, que é de 20% também, acima do valor da hora normal, porque muitos domésticos, gente, eles passam, por exemplo, a noite cuidando do idoso, tá? Então, ele tem que ter também esse adicional noturno aí. Então, a gente tem que analisar também o caso concreto, caso a caso, tá? Ele também tem direito ao 13º salário, repouso semanal remunerado, ele tem que descansar, preferencialmente aos domingos, férias, ele tem direito a férias, salário família, vale transporte, FGTS, a 8% da remuneração. Então, se a gente for olhar os empregados domésticos, eles têm todos os direitos, tá, de um empregado comum, só que ele tem uma lei própria, que é a Lei 150 de 2015, por favor, leiam essa lei. Tá? Bom, passando agora do doméstico para o trabalhador voluntário, gente. Trabalhador voluntário, fala ali. Voluntário, o que quer dizer? É uma atividade que ela não é remunerada, a pessoa vai lá porque ela quer, tá? Ela vai lá dar uma ajuda, enfim. Essa pessoa, ela vai lá, ela não é remunerada, tá? Ela pode, né, prestar ajuda aí a uma entidade pública, a instituição privada, que não tenha fins lucrativos, tá? Esse trabalhador voluntário, gente, ele tem objetivos, então, objetivos cívicos, ou seja, ele se dispõe, né, a perder ali o seu tempo para ajudar outras pessoas, tá? Então, pode ser cultural, educacional, científico, recreativo, assistência social, tá? Ele não é remunerado. Se ele não é remunerado, então ele não é um empregado, tá? De CLT. Ele é um trabalhador voluntário. Temos o trabalhador eventual. Bom, o trabalhador eventual, gente, o que ele é? Ele é uma pessoa física, ele vai prestar um serviço de caráter esporádico, ele não vai ter, então, aquela continuidade, ele vai ser, eventualmente, ele vai prestar esses serviços, vai ser de curta duração, pode ser urbano, pode ser rural, tá? Então, não vai estar presente ali o que a gente falou lá dos requisitos, como a habitualidade, né? Ele não vai ter, então, a habitualidade, a continuidade dos seus serviços, tá? Ele é regido ali pela Lei 8.212 de 91, que é a Lei da Previdência Social, tá? E lá vai dizer assim no artigo 2º, que eles são segurados obrigatórios também, tá? Mas ele não tem a continuidade, então ele não tem o vínculo empregatício. Qual que é a diferença dele, gente, do empregado para esse trabalhador eventual? Como eu já falei ali para vocês, tem algumas teorias, tá? A doutrina, como sempre, né, ela é bem ampla, e ela fala o seguinte, que ela explica essa diferença que tem a teoria do evento, ou seja, onde eventual é o trabalhador admitido numa empresa para um determinado evento, por exemplo, os fins de semana, né? Então, ele vai para essa empresa trabalhar final de semana. Ou ele vai, por exemplo, exercer essa atividade dele duas vezes por mês, que é para limpar o ar-condicionado da empresa, tá? Então, gente, se não tem a continuidade, não tem o vínculo, tá? Bom, houve algumas discussões de que isso poderia gerar vínculo desses trabalhadores eventuais se eles fossem chamados mais vezes para trabalhar na empresa. Aí também seria uma análise do caso concreto, para ver quanto tempo ele foi chamado, e se foi durante muito tempo, para então discutir isso na Justiça do Trabalho, se ele teria vínculo ou não. Tá? Uma empresa, por exemplo, que pediu que esse, por exemplo, limpador aí do ar-condicionado fosse 3 vezes por semana durante 5 meses. Tá? Aí teria que ser discutido na Justiça do Trabalho, não todo o caso concreto. Gente, o trabalhador avulso, a gente fala um pouquinho do trabalhador avulso, ela é da Lei 2.815 de 2013. Qual que é a definição? Então, a pessoa física vai prestar também um serviço sem vínculo empregatício, tá? Pode ser também urbano ou rural, a diversas pessoas. Então, ele pode ser sindicalizado ou não, ou seja, ele pode estar inscrito no sindicato ou não. E vai ter uma intermediação, gente, obrigatória do sindicato,
da categoria profissional dele, ou do órgão gestor da mão de obra, tá? Que a gente chama de OGMO. Ou seja, esse empregado, esse trabalhador avulso, sempre ele vai ter o sindicato fazendo essa intermediação dos seus serviços para quem quiser, então, contratar esse tipo de serviços, tá? Então, tem lá. A gente fala que o mais comum, quando a gente fala de trabalhador avulso, a gente pensa naquele trabalhador de portos. Por quê? Porque não é sempre que o navio está ali para, então, eles prestarem esses serviços ali nos portos, né? Esses serviços, eles são eventuais, tá? Então, por exemplo, quando o navio está atracado, a esses trabalhadores, mediante sindicato ou esse órgão, né, gestor da mão de obra, vai fazer esse contrato de trabalho com esse trabalhador, e aí ele vai lá e fica por um período trabalhando aí nesse navio que está atracado, para fazer carga e descarga, para poder fazer toda a documentação das coisas que tem ali no navio, né, dos produtos que estão ali, enfim, coloquei tudo ali no material de vocês. Então, quando a gente fala em trabalhador avulso, a primeira coisa que a gente pensa são esses trabalhadores, né, que trabalham em portos, tá? Nós temos o Porto de Paranaguá, que é um exemplo, né, bem próximo aqui da gente, já que nós estamos no Paraná. Então, eles trabalham assim, é uma relação triangular, né, que ali, no caso, o tomador de serviços, né, o contratante, ele é operador portuário, e aí temos o sindicato que vai intermediar, então, os serviços desse trabalhador, tá? Então, a gente chama ele, então, de trabalhador avulso, tá? Ele, gente, não tem vínculo empregatício, então ele não tem registro na carteira de trabalho. Temos o trabalhador temporário. O trabalhador temporário, gente, ele também não é um empregado, mas ele é uma pessoa física que presta um trabalho para uma empresa que tenha, por exemplo, necessidade de mão de obra rápida, tá? Ela precisa, é uma mão de obra, precisou com urgência, ele vai contratar um trabalhador temporário. Então, tem a lei lá, 6.019/74, que trata do trabalhador temporário. E tem todos os termos, está tudo normatizado nessa lei, tá? Ele vai reger, então, essas relações, né, esses vínculos de trabalho temporário entre o colaborador e a empresa aí que está contratando ele, tá? A empresa tomadora de serviço também, para atender, então, essa necessidade desses empregadores, tá? Então, esse contrato temporário, gente, ele tem uma natureza que ela não é previsível, tá? Não sabe quando que eles vão deixar de trabalhar nessa empresa, mas pode ser planejado também, tá? Ele tem que ser, né, a gente fala, tem que ser por um período de tempo, tá? Não pode ultrapassar um período de tempo, que eu coloquei para vocês ali no material de vocês, que é 180 dias. Passou disso, já configura vínculo, tá? Então, o temporário, lembrando, não tem vínculo, mas passou de 180 já vai configurar, tá? Então, esses trabalhadores temporários, a gente vê muito em final de ano, por exemplo, que é época de Natal e época que as lojas, elas têm uma demanda maior. Então, as lojas vão contratar esses trabalhadores para ajudarem nas vendas, né? Ou em época de Páscoa, sempre que tem, assim, alguma festividade, né? E as lojas necessitam aí de trabalhadores extras para ajudarem aí nas atividades, nos serviços, nas funções exercidas dessa empresa, tá? Então, os direitos do trabalhador temporário também, assim, vários direitos, né? Eles têm que ter uma remuneração igual, né? Aqueles trabalhadores que já estão trabalhando lá nessa empresa. A jornada de trabalho também tem que ser respeitada, né? O limite legal de 8 horas diárias, 44 semanais, tem que ter o pagamento do 13º proporcional, descanso semanal remunerado, adicional noturno, férias proporcionais, FGTS, daí sem a multa de 40%, ou seja, se o empregador ele fala assim, eu não te quero mais aqui, ele não é obrigado a pagar essa multa de 40% da FGTS, tá? É o que difere, então, daquele empregado que tem registro de carreira, que tem vínculo de emprego, e quando ele é demitido, o empregador ele tem que depositar 40% do FGTS dele, tá? Aí tem também um seguro contra acidente de trabalho, tem todos os direitos previdenciários, porque afinal de contas ele está trabalhando, tá? E também, gente, tem uma indenização por dispensa sem justa causa, né? Ou
pelo término normal ali do contrato, ou seja, ao invés de ele pagar uma multa, então, essa de 40% da FGTS, o empregador ele vai pagar 1/12 do salário dele, tá? É uma multinha ali que tem para quando ele quiser, então, rescindir esse contrato. É quando o empregador quiser rescindir, assim, ó, não quero mais você trabalhando aqui, tá? Então, coloquei lá que a legislação, então não esqueçam, é a lei 6.019 de 74, tem um decreto-lei também que fala sobre o trabalhador, né, temporário, que é o 73.841 de 74, tá? E aí eu coloquei um resuminho ali para vocês que fala sobre o trabalhador temporário, tá? Então, a diferença do avulso, do eventual e do temporário, tem ali na tabelinha. O avulso, gente, ele tem vínculo de emprego? Não. Ele tem direitos trabalhistas?